existência humana é um drama. No início da vida nós não temos grandes dilemas. Depende muito, claro, da personalidade de cada um, mas um jovem não costuma se questionar sobre a existência. Mas conforme o tempo vai passando, nós também iniciamos algumas reflexões mais profundas sobre a existência. Algumas perguntas surgem. De onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu nasci? Para onde eu estou indo? São perguntas que, na verdade, falam, refletem esse drama da nossa existência, essa crise que alguns chamaram de crise existencial. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Eu gosto de um texto que o Ricardo Gondim escreveu, chamado Eu Creio. É um livro, Eu Creio, mas tenho dúvidas. Esse texto é do Ricardo Gondim, mas a internet diz que é do Rubem Alves. Não é do Rubem Alves, é do Ricardo Gondim. Ele escreveu, está no livro dele. Eu creio, mas tenho dúvidas. Mas é impressionante como a internet faz isso, né? E até eu vi um texto, ele escreveu esse texto, e quando ele escreveu eu li, chamado O Tempo que Foge, e as pessoas começaram a criticá-lo, dizendo: esse texto é do Rubem Alves. Ele falou: olha, além de me roubarem o texto, ainda me chamam de ladrão. E é bem isso. Mas o texto é dele. E é muito interessante o início do texto, que ele diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Nós começamos, a partir de um determinado momento da vida, a contar os nossos anos e descobrir que nós temos mais tempo vividos do que tempos a viver. O pastor Jeremias Pereira, ele usa uma ilustração dizendo que todos nós estamos na fila invisível da morte. O problema é que nessa fila invisível as senhas são distribuídas aleatoriamente. Então você pega a sua senha e não sabe se é a próxima. Pela lógica você olha assim e diz assim: bom, na lógica aquele vai primeiro que eu. Só que a senha é distribuída de maneira aleatória e você não sabe. Daqui a pouco apita lá o sinal, senha número tal, você olha e é a sua. Nós não temos como prever, obviamente, quantos anos nós temos daqui por diante. Mas, sem dúvida, esse é um questionamento que fica no nosso coração. Para onde eu estou indo? O que existe depois? Além túmulo? Quais são as expectativas que tem? Há alguns que vão dizer que não existe nada, que você está nessa fila e no final dela você é extinto. O que existe é uma extinção. E eu fico me perguntando se de fato essas pessoas no fundo acreditam naquilo que elas mesmas professam. A palavra de Deus, que é a fonte de sabedoria, a palavra de Deus que revela e descortina todas as questões da alma humana, afirma no Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus nos criou, e quando nos criou, colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Todos nós, indistintamente, temos dentro de nós um anseio, não pela extinção, mas pela preservação. O que nós queremos é sermos preservados. Nós não queremos ser extintos. A pergunta por si só, o que é que existe para além túmulo,
é na verdade uma pergunta que fala dessa profunda carência que temos, essa profunda necessidade, esse profundo anseio de sermos preservados, não de sermos extintos. Deus colocou no coração de cada um de nós o anseio pela eternidade. Deus colocou dentro de nós essa necessidade de fazer essa pergunta, de nos questionarmos: será que a vida é só isso aqui? Será que nós nascemos, vivemos alguns dias, constituímos família, temos filhos, filhas, vivemos mais um pouco, trabalhamos de sol a sol, sofremos o que devemos sofrer, e de repente tudo se torna como um vapor que se dissolve? Queria que você assistisse esse videozinho e que pensasse um pouquinho nessas questões introdutórias que nós falamos. Existe algum sentido na vida, algo além do apenas entrar numa esteira de produção padrão e vivermos dentro dessa esteira, cumprindo todos os protocolos e por fim chegarmos a uma conclusão que é a mesma para todos? Eu faço essa pergunta. A vida é só isso? Capítulo 5 de Gênesis apresenta um padrão também. Fulano nasceu, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, viveu mais alguns anos e morreu. Na 7ª geração, um homem rompe com esse padrão. O nome dele é Enoque. A Bíblia diz que ele nasceu, ele viveu, ele constituiu família, teve filhos e filhas. Ele não era um alienígena. Ele era alguém que viveu aqui nessa terra. Ele tinha os pés no chão. Mas diz também, Gênesis capítulo 5, que Enoque andava com Deus. Enoque havia descoberto nesse relacionamento com Deus algo que o satisfazia profundamente. E numa dessas caminhadas com Deus, lá está Enoque, Deus conversando, e a conversa foi se desdobrando, e a intimidade foi se aprofundando, e o caminho foi se alongando, e eles conversavam mais e mais, até que num determinado momento Enoque olha para trás e diz: Senhor, já estamos tão longe. Deus diz: é melhor nós voltarmos então, Enoque. Enoque diz: mas tão distante, não dá para eu ir com o Senhor? Deus diz: acho que já deu tempo.
E ao invés de fazer o caminho de volta, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. E já não era. Deus o tomou para si. Ele rompe com esse padrão, porque encontra um relacionamento mais profundo. Eu gostaria de hoje conversar com vocês, baseado em João capítulo 3, verso 16, 3 coisas muito simples. Mas 3 coisas que podem ser essenciais para a nossa existência. A primeira delas é que o texto nos fala a respeito do profundo amor de Deus. João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acho isso impressionante, porque a nossa limitação para descrever o amor de Deus é muito grande. A nossa linguagem não consegue expressar quem Deus é, e também não consegue dizer o tamanho do amor de Deus por nós. Uma coisa que, para mim, é um ponto que não se questiona, é o fato de que Deus é bom e nos ama. Você pode repetir e diga, Deus é bom e me ama. Deus é bom e Ele me ama. Isso eu tenho absoluta convicção. Às vezes, no mais profundo do coração de alguns de nós, existe uma profunda dúvida sobre o amor de Deus. Nós até professamos que Deus nos ama, mas nós não sabemos exatamente se de fato Ele me ama. Porque nós não estamos fazendo a reflexão correta à luz das Escrituras. João, não conseguindo dimensionar a grandeza desse amor, simplesmente diz, porque Deus amou de tal maneira. Ele já vai usar um verbo, e olha que a língua grega tinha muito mais recursos do que a nossa língua portuguesa para descrever isso. E ele vai usar o verbo agapau, que é o amor sacrificial, amor perfeito, amor absoluto, para descrever como Deus nos ama. Mas ele entende que existe um elemento maior, um elemento que deve ser acrescido. E me parece que ele não consegue identificar essa palavra e simplesmente ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo Paulo também viveu o mesmo dilema. Escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 18, ele diz que esse amor é quadridimensional, altura, profundidade, largura, comprimento. Nós devemos conhecer esse amor. E ele vai dizer, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Algo que nós não conseguimos compreender. Não conseguimos entender. Sabe por quê? Porque geralmente nós refletimos assim. Deus me ama quando Ele satisfaz o que eu quero. Deus me ama quando Ele me livra de todas as dificuldades que eu tenho no meu caminho. Então nós chegamos ao cúmulo de acreditar que Deus nos ama quando nós fazemos uma oração no trânsito, porque estamos num dia de sábado, na 4 de abril, véspera de Dia das Mães. E aí você já vem de casa orando, Deus, me arruma uma vaga. De preferência não no estacionamento, para eu não precisar pagar, que agora não tem zona azul mais. Deus, me arruma uma vaga no estacionamento. Aquela vaga, quando eu estiver chegando, o carro está saindo, aí eu só manobro. De preferência, uma vaga maior, porque eu não sou muito bom de manobra. Então. Aí você entra na rua e nada de vaga, e você diz, mas por que Deus não responde a minha oração? E questionamos o amor de Deus. Nós achamos que Deus nos ama quando... Vamos falar de coisas mais sérias, né? Somos diagnosticados com uma enfermidade e oramos a Deus, dizemos, Deus, eu preciso de cura. Me cura. Aí Deus responde sim a você e cura. E você diz, Deus me ama. Deus me ama.
Ou quando alguém da nossa família, muito querido, é diagnosticado com uma enfermidade, nós reunimos toda a família e começamos uma campanha de oração e vamos orar pela cura. E oramos, e jejuamos, e intercedemos. E a pessoa morre. E aí nós entramos numa profunda crise. Deus me ama? E os exemplos podem se multiplicar. Pense aí na sua vida. Quantas vezes nós questionamos o amor de Deus porque Deus não respondeu a nossa oração do jeito que nós queríamos? Eu queria um carro novo. Eu queria uma casa nova. Eu queria que Deus me desse alguma coisa. E aí eu fiz uma oração e Deus não me respondeu da maneira como eu queria. E aí eu coloquei uma grande indagação: Deus me ama? Nós não entendemos nada, irmãos. Nós não entendemos Romanos capítulo 5, verso 8. Que Deus não precisa provar mais nada. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o seu grande amor por você. Sabe quando? Quando Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Pela graça sois salvos, e não por obras, para que ninguém se glorie. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo faz essa pergunta em Romanos capítulo 8, nos versos 38 e 39, ele responde dizendo: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente ou do porvir, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus, que já foi revelado a nós em Cristo Jesus. E aí o apóstolo João, lá na sua primeira carta, refletindo sobre todas essas verdades, ele diz: uma coisa é básica, não consigo expressar tudo da maneira como gostaria, de modo que lá no meu evangelho eu já disse que Deus nos ama de tal maneira, mas uma coisa é básica: Deus é amor. Simples assim. E nisto Deus demonstrou amor por nós, tendo enviado o seu Filho. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós o amamos, mas que Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho como a propiciação, aquele que se torna o apaziguador de qualquer ira de Deus para com o ser humano, a fim de que os nossos pecados sejam perdoados. Ele enviou o seu Filho, Ele se entregou, Ele enviou a si mesmo para que isso acontecesse e nós tivéssemos salvação. E aí nós nos questionamos: Deus me ama? Porque Ele não me respondeu aquela oração pela vaga no estacionamento? Meu irmão, Deus fez muito mais do que isso, porque entre aquilo que é provisório e efêmero dessa terra, e entre aquilo que é eterno, Deus escolheu aquilo que é eterno. E nós estamos questionando o nosso bem-estar provisório agora, e nos esquecendo de que Deus providenciou e resolveu o maior problema que eu e você tínhamos. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que Deus não possa resolver os nossos problemas aqui, mas o grande dilema da nossa alma é aquilo que Jesus já descreveu. Eu creio que Deus pode resolver os nossos problemas aqui sim. Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós nos contentamos com alívio. Nós nos contentamos apenas em sermos aliviados. Estamos carregados, sobrecarregados, temos problemas. Não aguento mais essa vida.
Eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema familiar, tenho um problema com os meus filhos, eu tenho um problema com meu patrão, eu tenho um problema com todo mundo. E nós vamos relatando para Deus que temos problemas, estamos cansados, sobrecarregados, e de repente nós ouvimos uma mensagem de que Deus de fato alivia as nossas dores. Ah, Deus, eu estou enfermo. E nós ouvimos, olha, Deus pode e alivia as suas dores. E ao ouvirmos aquela mensagem, nós respondemos dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero o Senhor. E aí Deus começa a ajustar a nossa vida, ajusta a nossa família, traz paz para os nossos relacionamentos, começa a trazer coerência para os nossos valores. E nós mudamos a maneira como nós enxergamos. Aí a nossa vida financeira começa a entrar nos trilhos. E aí aquela enfermidade que nos arruinava a vida é curada sobrenaturalmente, nós ficamos alegres com Deus. Só que Deus vem e nos diz, agora você precisa ir um pouco além. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que Deus está propondo para mim e para você não é alívio das nossas dores momentâneas e terrenas. A maior proposta de Deus para cada um de nós que estamos aqui é descanso para a alma. Você pode ter o teu problema agora resolvido, mas se você não tiver o teu problema do descanso da alma eterna resolvido, você estará em maus lençóis. Tem gente que se contenta com alívio, e Deus está propondo algo além. Ele está propondo descanso para a alma. Tem gente que tem alívio momentâneo, terreno, mas não encontra descanso para a alma. Qual que é a diferença de alívio e descanso? Depois de uma viagem de 1000 quilômetros, quando você chega no destino, você suspira e diz, cheguei, alívio. Só que depois que você chega a casa, depois que você toma um banho, se alimenta, vê uma cama com lençóis limpos, deita, encosta o seu travesseiro e dorme, você entende que aquilo é descanso. Tem gente gostando de alívio só. E tem gente satisfeita só com alívio. Tem pessoas sendo enganadas pelo anúncio do alívio. Venha para cá e pare de sofrer. Venha para cá e seus problemas se resolveram, né? Esse evangelho tabajara dos nossos dias que tem sido anunciado de uma maneira tão multiplicada, e as pessoas só estão propondo alívio, 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 solução, 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 e não estão propondo aquilo que Deus veio propor, salvação. Estamos trocando o anúncio de salvação pelo anúncio de solução. Estamos trocando a palavra de descanso por apenas alívio. Não que Deus não solucione, não que Deus não alivie, mas o projeto principal de Deus é dar sentido para mim e para a sua vida. Você está me entendendo? Você está aqui me entendendo? O projeto de Deus é dar sentido para você, para a sua história, para a sua existência. O projeto de Deus não é só resolver os seus problemas aqui e agora, não. O projeto de Deus é para além disso. Deus quer dar a você um sentido para viver, um propósito de existência. É isso. Por isso, Ele nos ama de tal maneira que realizou o ato da dádiva de Deus. Era para colocar lá, mas o amor de Deus produziu a dádiva de Deus. Nos ama de tal maneira que deu o seu Filho, deu Jesus por nós. É essa consistência do amor. É essa materialização do amor. Porque amor, sentimento, não é amor que está dentro das Escrituras. O amor das Escrituras é amor que decide, é amor que escolhe.
O amor das Escrituras é amor que se sacrifica. O amor das Escrituras é amor que realiza. Então Deus, nos amando de tal maneira, dá o seu próprio Filho. Na verdade, Deus está se doando, Deus está se dando. Ele precisa resolver um problema. O problema que Deus precisa resolver é uma guerra entre nós e Ele. Existe um muro de separação, existe um abismo entre Deus e nós, e esse problema precisa ser resolvido. E nós não podemos resolver. Deus olha e diz: eles não conseguem resolver o problema, então eu vou resolver o problema. E tem gente ainda que não consegue entender que Deus é esse, que assassinou o seu próprio filho. Deus não assassinou o seu próprio filho, Deus morreu na cruz. Porque o problema era meu, mas eu não conseguia resolver o problema. Deus resolveu o problema, de maneira que Ele se entregou. E aí nós temos a conclusão de tudo isso. Para que Deus morreu. Quando eu afirmo isso, parece tão... A morte de Jesus é Deus resolvendo o meu problema, entregando a si mesmo. E a gente diz: bom, Jesus morreu uma morte física, né? Não. Meu irmão, você não consegue compreender isso. Jesus no Getsemane está suando gotas de sangue, porque Ele está com medo da morte física. Então nós deveríamos ter Estevão como nosso Cristo, porque Estevão está lá diante da morte, sendo apedrejado. Ele olha para os céus e vê os céus abertos. Ele não está com medo da morte física. Jesus também não estava com medo de morte física. O que está angustiando a alma de Jesus é a experiência do distanciamento eterno de Deus. É a morte espiritual. Foi a morte que Jesus venceu na cruz. Essa morte que nos distancia totalmente de Deus. De modo que esse Estevão depois, quando olha os céus abertos, não teme, porque alguém abriu os céus para ele. Quem abriu os céus foi Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso Estevão agora pode olhar e não temer a morte física e nem a morte eterna, porque os céus estão abertos para ele. E os céus estão abertos porque Deus resolveu o problema entregando o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Para que tudo isso? Porque Ele quer te dar uma casa nova? Porque Ele quer que você seja bem-sucedido financeiramente? Porque Ele quer que você seja uma pessoa que fique multiplicando um discurso alienado de que você não vai passar por sofrimento, por dores, por doenças, por enfermidades? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas experimente a vida eterna. Se Deus precisar escolher entre o seu bem-estar momentâneo, terreno, eu não estou dizendo que é necessária essa escolha, mas se precisar escolher entre o seu bem-estar momentâneo, terreno, transitório e a sua eternidade com Ele, Ele não vai titubear um segundo sequer em escolher a tua eternidade com Ele. Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus para você. O grande nó da nossa vida é esse. Nós estamos vivendo demais para nós mesmos. O pastor Francis Chan usou essa ilustração e eu estou tomando emprestada a ilustração dele. Ele diz, agora quem diz sou eu. A nossa vida é como uma corda que
tem começo, mas pense, imagine que não tem fim. Nós, no início da nossa história, temos aí, quando muito, se na distribuição da senha, pegamos uma senha lá no final da fila, 80, o que passa disso é canseiro, enfado. Alguns passam, pegam uma senha lá do final, aí você fala, mas poxa vida, o cara vai vendo todo mundo morrer na família, deve ser triste isso, né? Ah, eu quero pegar uma senha lá do meio. Não, do meio não, que eu estou com os meus 40 agora. Do meio que eu estou dizendo assim, do meio agora para frente. Daqui até os 120 eu quero pegar do meio. Aí a gente olha e diz assim, essa aqui é a minha vida. Esse pedaço, acorda, a sua vida é tudo isso aqui. Mas aí você olha e diz assim, a minha vida é isso aqui. Esse pedaço vermelho da corda. E aí a gente vai construindo a nossa história focada apenas no pedaço vermelho da corda. Aí tem gente que trabalha a vida inteira. A vida inteira não. Eu vou trabalhar, vou matar e morrer pelo dinheiro até os 60 anos. Depois eu vou viver para Deus. Aí o camarada... Vocês sabiam que tem uma estatística aí que diz que o cara que depois se aposenta e veste o pijama e fica em casa lá com o controle da televisão na mão, trocando de canal, 1001 canais. E vai trocando. Estava assistindo ontem, olha que coisa. Eu estava assistindo ontem um filmezinho de besta, nem sei que canal de criança lá, Bons de Bico. Aí tem peru, tem um piruzão lá assim e um peru menorzinho e tal. Aí eles vão entrar numa nave que vai levá-los para uma outra, para o futuro. E lá estou eu assistindo, né? Porque quando eu quero assistir um filme, eu não quero ficar pensando. Eu quero só assistir, rir. A gente já tem que pensar tanta coisa. Mas no final das contas eu fiquei pensando. Porque o peru, quando ele tem que entrar lá, é um problema assim, para entrar naquela cápsula do tempo que vai levá-lo para o futuro. E ele olha para o peru menor que está com medo de entrar e diz assim, não, esse é o nosso destino. Aí o peruzinho menor diz assim, não, meu destino é sentar no meu sofá com pizza e com TV a cabo. Tem gente que o destino da vida é esse, né? Sentar no sofá com pizza e TV a cabo. Mais nada. E diz assim, eu vou trabalhar, vou matar, morrer, ganhar dinheiro, vou guardar tudo que eu tenho. Quando eu chegar aqui, eu vou usufruir desse pedacinho da corda aqui. Aí fica lá 1 ano e morre. Que vida mais sem sentido. A vida é mais do que isso, queridos. A vida não é isso aqui, não. Eu louvo a Deus, porque muito cedo na minha história Ele desfez um nó da minha vida. E Deus disse, ó, você tem sentido e tem propósito para a sua história, para a sua existência. E o meu convite para você nessa noite é entender que Deus dá um sentido e um propósito para a nossa história. E a nossa história é mais do que entrar numa esteira padronizada de vida e chegar lá no final da esteira, entrar no caixão e morrer e dizer acabou tudo. Não, a nossa história é mais. Nós nascemos para a glória de Deus. E se nós não vivermos em Deus, nós jamais encontraremos descanso para a nossa alma. Nós não nascemos para vivermos e usufruirmos o melhor dessa terra. Nós nascemos para vivermos e usufruirmos o melhor dessa terra e da eternidade em Cristo Jesus.
Nós vivemos para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro e transitório. Nós existimos não para nós mesmos, nós existimos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Deus colocou no seu coração anseio pela eternidade. Você precisa de Deus. Você não precisa dessa igreja, você não precisa desse pastor, você não precisa de uma religião, você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. Jesus é de fato a resposta. E há pessoas que criticam dizendo: mas ninguém sabe qual foi a pergunta. Eu sei qual foi a pergunta. A pergunta é: de onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? E a resposta é: se você encontrar Jesus, você encontra o sentido e o significado para a sua vida. E a sua alma encontra descanso. Você não encontra apenas alívio para as suas dores momentâneas, a sua alma encontra descanso. Não adianta você ser curado dessa enfermidade e a sua alma continuar cansada, perdida, vagando, como um andarilho, indigente. Quando você encontra Jesus, você se torna um peregrino nessa terra. Peregrino é alguém que tem um mapa de viagem, ele sabe de onde veio, ele sabe para onde está indo, e ele sabe que no caminho existem muitos percalços. Andarilhos não tem projeto, não tem propósito, eles estão andando aleatoriamente. Dentro de igrejas tem muitos andarilhos da fé e poucos peregrinos. Gente que entendeu que a vida tem propósito, que você está colocado dentro daquela empresa para ser um missionário lá dentro. Não, Deus não está dizendo abandone tudo, vá para o campo missionário. Deus está dizendo continue lá dentro dessa empresa, mas entenda o teu propósito eterno lá dentro. Me anuncie lá dentro, seja luz lá dentro, reflita a minha glória lá dentro, porque o teu propósito é mais do que trabalhar apenas. O teu propósito é ser um missionário meu lá dentro. Por que eu tenho essa empresa nas minhas mãos? Deus colocou essa empresa nas tuas mãos para que ela seja uma agência do anúncio e da expansão do reino dele, não para que ela simplesmente sirva para que você ganhe dinheiro. E você está dedicado apenas a ganhar dinheiro e se esqueceu que Deus quer que você use isso para a glória dele. Por que Deus me deu essa aposentadoria agora? Deus te deu essa aposentadoria agora para que você possa se entregar integralmente ao reino e ser pago por outros para isso. E você está questionando, querendo criar propósito. O propósito já foi criado para você, você não precisa criá-lo. Você existe para a glória de Deus. Você não precisa criar um propósito, Deus já criou um propósito. Servi-lo nessa terra, honrá-lo aqui, usufruir das bênçãos dele aqui sim, fazendo com que o reino dele se expanda, os valores desse reino se expandam, e além de tudo, viver a vida de Deus em você para sempre. Pastor, não quero viver eternamente, é muito tempo, vai ser muito entediante. Pare com isso, deixe de ser besta. Vida eterna é mais do que vida sem fim. Vida eterna é a vida de Deus em nós, porque o eterno é Deus, é a qualidade de vida de Deus vivendo em você. Pare de viver para si mesmo, venha viver para Deus.